Caríssimos irmãos e irmãs, mas o Sacracast sendo gravado novamente. Eu creio que eu tenha abordado esse tema alguns meses atrás, mas então vamos chamar isso de tema 2.0, porque tem algumas coisas que são um pouco mais profundas de discutir, coisas que são mais delicadas de discutir, e como aquele vídeo não tem tanto acesso, eu creio que nesse tem um reconhecimento maior, né? Então, boas-vindas ao Sacracast. Nesse podcast onde abordamos questões da existência humana, da luz, da razão e da filosofia. Esse é o canal Ponto de Fé e Razão. Me chamo Gabriel. Deus lhe abençoe grandemente. Espero que vocês possam prestigiar esse conteúdo. Então, hoje nos adentramos em um tema que tem desafiado mentes e corações desde o século XIX, que seria a relação entre a Igreja Católica, o evolucionismo e as ideias de Charles Darwin. Então, como é que poderemos conciliar a visão de Deus Criador com a teoria da evolução? Onde Darwin acertou e onde ele pode ter errado? Então vamos refletir isso de uma forma bem profunda e respeitosa, sempre guiados pela luz da fé e da razão. Então, muitos acreditam que a Igreja Católica ela é inimiga da ciência, mas a história nos mostra o contrário. A Igreja foi, durante séculos, uma grande promotora do conhecimento. Universidades como a de Bolonha e Sorbonne surgiram sob o amparo da Igreja. Grandes cientistas como Gregor Mendel, o pai da genética, eram padres católicos. A própria Igreja, em sua sabedoria, nunca condenou oficialmente a teoria da evolução. Em 1950, o Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, afirmou que a evolução poderia ser estudada, desde que não negasse a criação divina da alma. E o Papa João Paulo II, em 1996, chamou a evolução de mais do que uma hipótese, assim reconhecendo a sua validade científica. Então, vamos lá. A teoria da evolução, proposta por Charles Darwin em sua obra A Origem das Espécies, ele revolucionou a biologia. Darwin sugeriu que as espécies mudam ao longo do tempo através de seleção natural, onde os organismos mais adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver e se reproduzir. Essa ideia em si não é incompatível, na verdade, com a fé católica. Afinal, Deus poderia ter usado a evolução como um mecanismo para criar a diversidade da vida. O problema surge quando o evolucionismo é elevado à filosofia materialista, que nega qualquer propósito ou desígnio divino da criação. Agora, então vamos refletir um pouco sobre onde de fato Darwin deve estar errado. Em primeiro lugar, Darwin ele não tinha acesso ao conhecimento moderno sobre a genética. Também os conhecimentos como bioquímica e complexidade celular. Só avisando que eu não tenho conhecimento amplo da biologia, mas eu vou tentar ser um pouco claro. Continuando, o Darwin ele não podia prever a incrível sofisticação do DNA, como posso dizer, que ele sugere um nível de complexidade irredutível, difícil de explicar apenas pela seleção natural. Filósofos e cientistas como Michael Berry, em seu livro A Caixa Preta de Darwin, argumentam que algumas estruturas biológicas são tão complexas que não poderiam ter surgido através de pequenas mudanças graduais. Além disso, Darwin focou quase exclusivamente na competição e na sobrevivência do mais apto, ignorando aspectos como cooperação de simbiose, que são igualmente importantes para a natureza. A visão darwiniana clássica também falha em explicar a origem da consciência humana, da moralidade e da espiritualidade. Como diz o filósofo Alvin Plantinga, a teoria da evolução não explica por que os seres humanos têm crenças verdadeiras sobre o mundo. Mas, para a Igreja Católica, a criação não é um evento do passado distante, mas ele é um ato contínuo de amor divino. Até porque Deus não é um relojoeiro que simplesmente deu corda no universo e depois abandonou. Ele sustenta
todas as coisas em cada momento. Então, a evolução, nesse sentido, pode ser vista como um processo dinâmico bem criativo, guiado pela providência divina. O Catecismo da Igreja Católica mesmo nos diz que a criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. Isso significa que a ciência e a fé não estão em conflito, mas são duas asas que nos elevam à verdade. Mas o grande erro do materialismo darwiniano é reduzir o ser humano a um mero acidente cósmico, sem propósito ou destino. A fé católica, ao contrário, nos ensina que cada pessoa é única, amada por Deus e chamada à vida eterna com Ele. A evolução pode explicar como chegamos aqui, mas só a fé pode nos dizer o porquê de estarmos aqui. Então, onde é que isso nos leva? A teoria da evolução não é uma ferramenta. A teoria da evolução, na verdade, é uma ferramenta poderosa para entender a biodiversidade e a história da vida da Terra. Ela não pode responder às questões mais profundas sobre o significado da existência, a origem e da moralidade ou da natureza humana. A Igreja Católica nos ensina a ver a ciência como uma aliada, não como inimiga. São João Paulo II dizia que a fé e a razão são como duas asas, pelo qual o Espírito Santo se eleva para a contemplação da verdade. Portanto, meus caros ouvintes, não tenhamos medo de explorar as maravilhas da ciência, mas nunca esqueçamos de que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Então, tem um outro ponto também, que muitos questionam sobre a relação entre a criação de Deus para com o homem e a evolução humana como por exemplo, aquele processo natural, como Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, Homo sapiens, entre outras coisas. E a Igreja Católica, refletindo com tudo isso, ela não vê uma contradição entre a criação divina e a evolução humana. Na verdade, a evolução pode ser entendida como um mecanismo que Deus escolheu para trazer a vida à plenitude. A ciência mesmo nos mostra que os seres humanos, como Homo sapiens, surgiram há cerca de 300 mil anos, a partir do processo evolutivo que remonta a milhões de anos. Entanto, a fé nos ensina que há algo único no ser humano, que é a nossa alma. O Catecismo da Igreja Católica afirma que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que, em algum momento da história evolutiva, Deus infundiu uma alma espiritual no primeiro ser humano, tornando-o capaz de conhecer, amar, relacionar-se com o Criador. Portanto, a evolução explica como do nosso corpo físico, mas a fé explica o porquê da nossa existência. Porque nós somos mais que Homo sapiens, somos filhos e filhas de Deus chamados a uma relação eterna com Ele. E tem uma outra pergunta muito intrigante também, que seria: como explicar a existência dos dinossauros na criação de Deus? Os dinossauros, que habitaram a Terra há milhões de anos, são testemunhos impressionantes da diversidade e da grandiosidade da criação. A Igreja Católica ela não tem uma posição oficial sobre os dinossauros, mas podemos refletir sobre isso através da luz da fé e da ciência. Em primeiro lugar, os dinossauros fazem parte da história natural do nosso planeta. Eles surgiram, evoluíram e foram extintos muito antes do aparecimento dos seres humanos. Mas isso não contradiz a criação divina. Pelo contrário, mostra que Deus criou um universo dinâmico e cheio de maravilhas. A existência dos dinossauros nos lembra que a criação é um processo contínuo e se desdobra ao longo de bilhões de anos. Além disso, os dinossauros podem ser vistos como parte do plano divino para preparar a Terra para a chegada da humanidade. Eles contribuíram para a formação de ecossistemas que permitiram o florescimento da vida como o conhecemos hoje. Se você pegar o livro de Salmo 104, ele é dito: o Senhor, como são numerosas as tuas obras, todas as coisas que fizeste com sabedoria, a terra está cheia de suas criaturas. E também é uma dúvida muito clássica em relação a como é que entendemos a criação do mundo em 6 dias.
com Deus descansando no sétimo dia, como é descrito em Gênesis? Até porque essa pergunta toca muito no coração da interpretação da Bíblia. A Igreja Católica ensina que o relato da criação de Gênesis não deve ser lido como um texto científico, mas como uma narrativa teológica e poética, que revela verdades profundas sobre Deus e o ser humano. Os 6 dias da criação não são necessariamente literais de 24 horas. Elas representam uma estrutura simbólica que nos ajuda a entender a ordem e o propósito da criação. Cada dia simboliza uma etapa do plano divino, culminando na criação do ser humano, o ápice da obra de Deus. O sétimo dia, o descanso, simboliza a perfeição e a plenitude da criação, bem como o convite para o ser humano entrar em comunhão com Deus. Santo Agostinho, no século IV, ensinava que o Gênesis deve ser interpretado de maneira espiritual, não literal. Ele viu os dias da criação como uma forma de organizar o conhecimento humano sobre a obra divina, não como uma descrição científica. Portanto, a criação em 6 dias não entra em conflito com a ciência moderna, que fala de bilhões de anos. Ambas as narrativas, a Bíblia e a científica, nos convidam a maravilhar-nos com a grandiosidade da criação e reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Também, tem outra questão também, que voltando para a parte da evolução do homem e a criação, que é aquele questionamento, né, sobre como é que a gente pode explicar de fato a criação do homem no barro e também com a evolução humana. Como é que concilia esses dois lados? Primeiramente, que quando nós lemos Gênesis, que Deus formou o homem do barro, é importante entender que essa narrativa não é um relato científico, mas uma linguagem simbólica e teológica. Os autores bíblicos inspirados por Deus usaram imagens e metáforas para transmitir verdades profundas sobre a criação e o ser humano. Na antiguidade, mesmo, o barro era visto como um material básico, comum e moldável, ao dizer que o homem foi formado do barro. A Bíblia nos ensina que somos criaturas humildes, feitos de elementos da terra, mas também que temos uma dignidade única, pois Deus nos moldou com suas próprias mãos, que é a expressão poética da ação divina. E o texto diz que Deus soprou em nossas narinas o sopro da vida. Isso simboliza a alma espiritual, que nos distingue dos outros seres vivos e nos torna capazes de conhecer e amar e relacionar-se com Deus. Portanto, o relato do barro não é uma explicação científica, mas é uma afirmação teológica. Somos criaturas materiais, mas também espirituais, feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, na parte mais biológica. A ciência nos mostra que o ser humano, como espécie Homo sapiens, surgiu através de um processo evolutivo que durou milhões de anos. Mas como é que se conecta com a ideia do barro? Biologicamente, nosso corpo é composto pelos mesmos elementos químicos encontrados na natureza, que seria o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e entre outros. Esses elementos que poderiam se chamar metaforicamente de barro, pois são base da vida. A evolução nos mostra como, ao longo de bilhões de anos, esses elementos se organizaram em moléculas complexas, como células, organismos e, finalmente, no ser humano. Então, a partir de ancestrais comuns, como os primatas, o Homo sapiens surgiu na África há cerca de 300 mil anos. Nossa espécie é resultado de mutação genética, seleção natural e adaptação ao ambiente. No entanto, a ciência não explica a origem da consciência, da moralidade ou espiritualidade, os aspectos que a fé atribui à intervenção direta de Deus. Assim como o barro pode ser visto como uma metáfora para os elementos químicos e o processo biológico que nos formaram, enquanto o sopro da vida representa o momento que Deus infundiu a alma espiritual no ser humano. Então, como é que nos unimos essas duas perspectivas em relação à teologia e filosofia? Então, a chave está em entender a Bíblia e a ciência que falam em linguagens diferentes. Mas elas não são contraditórias, pois a Bíblia entende o porquê da criação, enquanto a ciência explica o como a criação surgiu. A Igreja Católica nos ensina que o Deus não apenas iniciou a criação, mas ela sustenta todas as coisas a cada momento. A evolução, portanto, é um processo dinâmico e criativo, guiado pela providência divina. Deus não está ausente, ele age através das leis da natureza que ele mesmo estabeleceu. Claro,
Se um Deus todo-poderoso, ele pode ir além dessas leis da natureza, porque a natureza não é maior que Deus. Isso de fato é verdade. E a ciência pode explicar a evolução no corpo humano, mas não a origem da alma. Repetindo, a ciência pode explicar a evolução no corpo humano, mas não a origem da alma. Para a fé, houve um momento único na história evolutiva que Deus infundiu uma alma espiritual no primeiro ser humano, tornando-o capaz de conhecer, amar e relacionar-se com ele. Esse momento não é detectável pela ciência, pois a alma é uma ordem espiritual, não material. Somos ao mesmo tempo seres materiais e espirituais. O barro representa nossa materialidade e nossa conexão com a terra. E como todos os seres vivos, o sopro da vida representa nossa espiritualidade, nossa conexão com Deus e nosso destino eterno. Portanto, a criação do homem do barro e a evolução humana não são incompatíveis, pelo contrário, elas se complementam e a ciência nos ajuda a entender o processo e a fé nos revela o propósito. E agora, outras perguntas também que são muito fascinantes, que falam em relação à criação do mundo, sobre relação à criação do mundo descrita na Bíblia e a relação com o Big Bang. Então vamos lá. A teoria do Big Bang, proposta por Joseph Lemaitre, que foi um padre físico belga, ele sugere que o universo começou há cerca de 3,8 bilhões de anos a partir de um estado extremamente quente e denso. Desde então, o universo tem se expandido e evoluído formando galáxias, estrelas e planetas. E, curiosamente, Lemaitre via o Big Bang como uma confirmação científica da ideia de que o universo teve um início. Uma ideia que ressoa com a narrativa bíblica da criação. O relato da criação de Gênesis começa com as palavras: "No princípio, Deus criou o céu e a terra." E essa frase não descreve detalhes científicos do Big Bang, mas afirma uma verdade teológica, que o universo não é eterno. Ele teve início e foi criado por Deus. O Papa Pio XII, em 1951, chegou a dizer que o Big Bang era uma confirmação da existência de um Criador. A Igreja Católica ensina que Deus não apenas criou o universo no passado, mas sustenta todas as coisas a cada momento. O Big Bang pode ser visto como o início desse processo contínuo na criação, em onde Deus age através das leis físicas e Ele mesmo tem estabelecido. E também tem outro conceito científico que é importante, que seria a lei da entropia, também mais conhecida como a segunda lei da termodinâmica. Essa lei afirma que o sistema fechado, a desordem, tende a aumentar com o tempo. Mas como é que isso se relaciona com a criação divina? A entropia parece sugerir que o universo está caminhando para a desordem. No entanto, observamos que, ao mesmo tempo, há uma tendência à complexidade e à organização. Por exemplo, a vida na Terra é um exemplo impressionante de ordem e complexidade que surgiu em meio à expansão do universo. Para a teologia católica, a existência de ordem e complexidade no universo é o sinal da ação divina. Deus não criou apenas o universo, mas ele também estabeleceu leis naturais que permitem a emergência da vida e da consciência. Como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A entropia não é um acaso, mas é parte do plano divino. Ele nos lembra que o universo não é eterno, que é um propósito por trás da sua existência. A desordem aparente pode ser vista como convite para reconhecer que a verdadeira ordem e estabilidade é de Deus. E agora, podemos usar a lógica para unir esses dois lados, a fé e a ciência. Porque muitos veem esses campos como dois lados opostos, mas na verdade são complementares. A ciência nos mostra que tudo no universo tem uma causa. O Big Bang foi o início do universo, mas o que causou o Big Bang? A física não pode responder essa pergunta, pois as leis da física só existem dentro do universo. E a fé nos diz que a causa primeira é Deus, o Criador. A complexidade do ajuste fino, fine tuning, do universo são impressionantes. As constantes físicas, como a força e a gravidade e a carga do elétron, são perfeitamente ajustadas para permitir a existência da vida. A probabilidade disso acontecer, por acaso, é extremamente baixa. A fé nos ajuda a ver isso como uma evidência do Criador inteligente.
A ciência explica como as coisas funcionam, mas não me pode responder o porquê que o universo existe. Por que de fato o universo existe? Por que há uma vida e consciência? A fé nos dá uma resposta que o universo foi criado por amor e nós somos chamados a participar desse amor eternamente. Então, meus caros ouvintes, eh, nós vimos que a fé e a ciência não estão em conflito. Elas são duas formas de buscar a verdade, mas cada um com sua própria linguagem e método. O Big Bang e a lei da entropia e complexidade do universo não contradizem a fé, pelo contrário, elas nos convidam a maravilhar-nos com a grandiosidade da criação e reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. Papa Francisco diz: Deus não é um mago, mas o Criador que deu início a tudo. Ele nos chama a explorar o mundo com curiosidade e gratidão, sempre reconhecendo que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Que possamos, como diz o Salmo 19, contemplar os céus e ver a obra das suas mãos, unindo fé e a razão em nossa jornada rumo à verdade. Meus amados irmãos, vamos encerrar com uma pequena oração para encerrarmos esse podcast. Feche seus olhos. A vossa proteção, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que há um só Deus e pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Nossa Senhora, porta dos céus, rogai por nós. Obrigado por acompanhar esse episódio do SacraCast. Até a próxima. Que Deus o abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.